O dia em que uma funcionária nova entrou na empresa do meu esposo. A gente vivia um casamento maravilhoso, gente. Eu, ele e meu filho tinha uma vida dos sonhos. E eu nem imaginava que por causa de uma funcionária nova na empresa, o meu casamento seria destruído. Pois é, ela entrou na empresa, cumprimentou todo mundo e ele cumprimentou normal, como ele cumprimenta todo mundo, e assim foi passando os dias. E ele foi notando que ela fazia de tudo para estar perto dele. Começou a seduzir ele e ele sempre saindo fora. E aí ela falava que estava carente, que estava sozinha, que ela queria alguém, e sempre com conversinha fiada. E ele sempre saindo fora. E aí, ela não contente com aquilo, ela arrumou um jeito de seduzir o meu esposo. Certo dia de manhã, ela chegou com uma roupa bem sensual, com um perfume que, por causa daquele maldito perfume e aquela roupa, o meu marido ficou encantado, enfeitiçado por ela. Aí ela chegou de manhã toda, aí passou assim meio snob e só falou bom dia. E aquele bom dia dela foi um bom dia diferente. E ela, com aquela roupa sensual, passou por ele. E o perfume alastrou pela empresa. O perfume alastrou. Era o perfume. E ele ficou encantado por ela. O pensamento dele era só ela. Ele queria estar perto dela. A partir daquele dia, ele ficou enfeitiçado. Nem ele sabia o que estava acontecendo com ele. E aí, até que um dia ela chamou ele para almoçar. E ele, mais do que depressa, ele aceitou. Ele já estava enfeitiçado por ela e ele não via a hora de chegar no horário de almoço para ir almoçar com ela. E aí deu o horário. Quando ela entrou no carro dele, ele não sabe o que aconteceu. Era para eles ir para um restaurante. Eles não trocaram uma só palavra no carro. Quando ele viu, ele estava dentro de um motel com ela e passou a tarde ali tendo relação com ela e depois voltaram para o trabalho. E a partir daquele dia, eles começaram a ter um relacionamento. E eu, como mulher, claro, eu eu desconfiava, só que eu não tinha certeza, porque a gente sabe quando o homem está diferente. E aí foi passando o tempo e um homem que não bebia, um homem que não fumava, ele começou a beber, ele começou a fumar e ficou completamente diferente do que ele era. O homem que era carinhoso já não era mais, era um homem frio e foi passando o tempo e ele tendo relação com ela. Chegou certa época que o horário dele de almoço, ele ia sair com ela para o motel, ele já não voltava mais para trabalhar. E meu esposo, ele tinha mais de 15 anos de trabalho nessa empresa. E ele começou a não voltar mais para trabalhar. Ele ia fazer o horário de almoço e não voltava. E o patrão dele já começou a ficar de olho nele, até que certo dia ele foi demitido por justa causa por causa disso. E aí a vida dele já começou a descer. E aí era só beber, só fumar. E ele começou a ligar para ela para marcar encontro em casa, e ele nem se preocupava se eu estava perto, se eu não estava, se eu ia ouvir, se não ia ouvir. Ele estava muito enfeitiçado por ela. E aí até que um dia eu acabei ouvindo a conversa. Gente, o meu mundo caiu ali, completamente, quando eu vi. Quando eu vi ele combinando com ela de sair, falando coisas de amor com ela, eu fiquei acabada, eu fiquei arrasada. Quer saber o resto da história? Não perca o próximo vídeo. Pagando o mico com a Jelly.